mãe de guerra. Conforme o crescimento de Viviane, novas complicações surgiram. Ela sempre se alimentava mal, por isso, tinha doenças com facilidade, como resfriados fortes e infecção urinária. Com apenas um aninho, fez sua primeira cirurgia, um procedimento doloroso para nós e o bebê. Ao total, foram 12 operações até a pré-adolescência. Em todas, como qualquer criança, ficava muito nervosa por causa da aplicação das anestesias. Não sabíamos o que fazer para acalmá-la. Nos pós-operatórios, ela vomitava muito sangue devido às agressivas interferências na face. Quanta amargura, quanto sofrimento. Não consigo me lembrar desses fatos, ainda hoje, sem ter vontade de chorar. Foi uma fase muito difícil da nossa vida, mas que resultou na salvação de milhões de almas em todo o planeta. A Igreja Universal foi gerada naquele janeiro de 1975. Eu já não tinha dúvidas sobre o rumo a seguir. Mesmo como evangelista, batalhando um espaço em uma igreja, eu desejava apenas salvar almas. Estava indignado por não ter a oportunidade de me tornar um pregador, mesmo insistindo sem cessar. O nascimento de Viviane gerou meu grito de independência. Se ela não tivesse nascido doente, a Igreja Universal não existiria. Minha revolta estaria adormecida de tal forma, talvez, que voltaria a me tornar um simples frequentador da nova vida. Eu sofri e posso pregar sobre sofrimento. A Igreja Universal não prega o que aprendeu na escola ou em uma faculdade, mas pelas lições práticas do Espírito Santo na vida. As dores de Viviane fizeram bem para Esther, por mais surreal e inimaginável que isso possa significar para qualquer mãe com um filho doente. Isso mesmo, Esther se aperfeiçoou como mulher de Deus. Ela foi uma verdadeira heroína, principalmente durante a infância e adolescência da nossa então filha caçula. Sua importância para mim ficou ainda mais evidente nesse período tão perturbador da nossa vida. Coube a Esther, em silêncio e sem murmuração, administrar as crises da infância geradas em função da deficiência de Viviane. Na escola, ela chegou a sofrer bullying, principalmente no período em que moramos nos Estados Unidos. Os outros colegas se divertiam com agressões físicas por causa de sua boca diferente. Apesar de cursar terapias de fala, Viviane mal conseguia pronunciar com perfeição, o que dificultava sua compreensão e a irritava com frequência. A única capaz de entendê-la com certa facilidade era Cristiane. A irmã mais velha cresceu como protetora da mais nova. As duas viraram confidentes e amigas inseparáveis. Os psiquiatras se diziam que os complexos de Viviane jamais se apagariam, mesmo na fase adulta, mas o encontro dela com o Senhor Jesus, exatamente como ocorreu comigo, eliminou esses sentimentos negativos. Feliz com a chegada da nossa primeira filha, Esther se realizava ao receber elogios pela beleza e simpatia da pequena Cristiane. Adorava tirar fotos para registrar os primeiros anos de vida da criança. Com a chegada de Viviane, Esther precisou enfrentar uma situação oposta. Por vezes, pegava o ônibus para levá-la ao tratamento no hospital e muita gente suspirava de aversão e susto. Muitas mulheres me diziam que era mal olhado. Conta Esther, que, ao deparar com o preconceito nas ruas, voltava para casa arrasada. Eu olhava as mulheres fumando, no colo, com um bebezinho perfeito, cheio de saúde, e minha filha naquela situação, justamente eu que tinha uma vida íntegra com Deus. Durante os dias em que conversamos para relembrar o passado, com o objetivo de organizar as lembranças para este livro, surgiu uma revelação inédita de Esther, inclusive para mim. Quando casamos, minha mãe alertou: "Você tem certeza de que vai se casar com ele? Quando tiver um filho, ele vai ter o mesmo defeito do pai", recordou. Eu retrucava: "Deus não vai permitir isso." Como toda mãe, ela tinha preocupação de me alertar, mas tanto ela como eu sabemos hoje que a deficiência de Viviane não teve nenhuma relação com Edir. Deus permitiu aquela situação para um propósito. Ele jamais faz algo defeituoso. Seria incoerência, como um ser perfeito faria algo imperfeito. Impossível. Até porque eu não creio em, nem minha inteligência aceita, colocar em Deus a responsabilidade pela geração de filhos. Quem gera uma criança é o ser humano. Deus deu condições para sua criatura gerar filhos, mas ele mesmo não interfere nessa lei fixa da vida. Até alguns parentes se escandalizavam com a aparência da menina.
Eu sofria sozinha e calado ao ver Esther daquele jeito. Carregava esse sentimento comigo por onde andava. Ao mesmo tempo, a dor nos uniu. Choramos juntos. E demos a volta por cima juntos. Fortalecemos, ainda mais, nosso estreito elo de ligação. Crescemos. Além disso, Esther se tornou ainda mais sensível ao sofrimento de quem vivia longe da fé, futuramente somando esforços comigo na inesgotável jornada de resgate dos sofridos. Depois de muito tempo, agora já uma mulher de 37 anos, casada e feliz, com aparência perfeita, Viviane revelou com mais detalhes o que somente ela viveu naqueles tempos de amargura. Muitas situações que eu sequer imaginava. Em uma carta de homenagem a Esther, ela fez um desabafo tocante. Querida mãe, quem nessa vida me amou com tanta força? Quem creu em mim mesmo nos momentos em que ninguém acreditou? Mesmo diante de uma fisionomia que abatia a ela mesma, encontrou força para lutar, para acreditar que seria capaz de encontrar a saída. Ainda que todos os especialistas insistissem no contrário, que aquele problema não queria ter solução, e sim se agravaria com meu crescimento, deixando traumas e sequelas. Que dor cruel para uma mãe ter que engolir as dificuldades que encontrava no seu caminho. Foi ela quem encarou meus primeiros problemas gerados pela minha situação. Dentro de si, foi ela quem viu o olhar crítico das pessoas. Foi ela quem teve de lidar com o problema de perto e, ainda assim, fazer-se de forte para toda a família. Nas cirurgias, quando eu ficava cheia de medo, ela me amparava. Só mesmo ela podia trazer isso. Sua presença trazia certeza. Seu cuidado trazia proteção. E seu afeto trouxe uma segurança dentro de mim de que tudo iria terminar bem. Quem me trouxe aqueles princípios morais que carrego até hoje. E porque as suas palavras traziam tanto poder para dentro de mim. Porque ela era equilibrada. Nada era motivo para deixá-la descontrolada, mesmo quando eu chegava de uma cirurgia e estava nervosa. Ela sabia controlar a situação. Ela me apaziguava com seu jeito sábio de me ensinar. Ela sempre contornava a situação, fazendo minha irmã mais velha ceder suas vontades por minha causa. Eu, com certeza, enfrentava momentos difíceis para uma menina de 5 anos, quando descobri as minhas imperfeições físicas. E também que minha fala não era igual à das demais crianças. Que situação! Era um caos na minha vida. Conheci o desprezo e o preconceito dos demais, os que não eram da minha família. E o que passou? A minha amada mãe cumpriu o dever dela muito bem. Ela não sabia que eu enfrentava tais problemas na escola, e que me sentia um extraterrestre quando saímos de casa. Ela sempre foi a mãe atenciosa, carinhosa e beijoqueira. Ela me fazia esquecer de todos os dramas vividos lá fora. Eu era amparada no meu lar. Cresci em um lar cheio de abrigo, mas também de educação. Ela usava sua autoridade para colocar limites, mas não parava por aí. Ela trazia os princípios morais. Foi ela quem me fez sempre perceber que era eu quem tinha que mudar, não os demais. Ela nos ensinou a valorizar os demais, a apreciar o trabalho feito, a servir, a honrar, a amar sem limites. Uma coisa que me marcou muito nos ensinamentos dela foi isso, mas também o vigiar meu próprio instinto. Na verdade, foi ela o instrumento essencial para que eu chegasse a reconhecer que precisava de Deus. Ela me fez ver a dura realidade. A verdade do meu eu doía muito, e muitas das vezes eu relutava dentro de mim com a verdade que eu via, mas não tinha jeito traço. Os princípios estavam ali, e esses princípios foram o temor e o respeito. Minha querida mãe, quero que saiba que até hoje busco encontrar algo que demonstre minha gratidão por tudo que você foi e fez por mim. Você nunca morrerá dentro de mim. Nunca. Pode a minha vida ter uma reviravolta, mas seus conselhos seguirão fechados às 7 chaves. E sabe o que mais? Todos os conselhos, um por um, só me fizeram bem. Te amo, e gritaria para todos ouvirem meu amor e apreciação por ti. Só tenho um conselho para todas as filhas: honra teu pai e tua mãe, pois devemos a nossa vida aos sacrifícios deles. Viviane de Freitas. Há pouco tempo, Cristiane, minha filha mais velha, também colocou no papel um pouco de suas experiências ao lado da irmã no período em que lutamos contra a deficiência física dela. Como sabemos, irmãos têm uma ligação afetiva especial, muitas vezes, inexplicável.
São palavras que traduzem impressões obtidas unicamente por ela e provam como a doença de Viviane mexeu com nossa família. Minha irmã era minha melhor amiga e vice-versa. Mas infelizmente houve momentos em que uma passou a ficar na sombra da outra, e como não podia deixar de ser, um pedacinho dentro de nós ficou terrivelmente afetado por causa disso. Seu defeito de nascença levou a uma profunda necessidade de atenção, e, para aliviar sua dor, a nossa família e amigos davam mais atenção a ela. Minha falta de defeito de nascença me levou a uma profunda culpa, e também a me contentar por estar constantemente em sua sombra. Vivi cresceu acostumada com a atenção e quando isso não era dado a ela, era um problema. Eu cresci acostumada a estar nas sombras, escondendo-me tanto quanto pude atrás das pessoas que eu achava que eram mais merecedoras. E, embora eu tenha sido eventualmente batizada com o Espírito Santo na minha adolescência, a insegurança me acompanhava o tempo todo. Aonde quer que fosse, lá estava ela. Tudo que eu fazia, lá estava ela para me perturbar. Todos que eu conhecia, lá vinha ela à tona, terrivelmente. Então, me tornei conhecida como a irmã chata, ou aquela que, provavelmente, iria se casar mais tarde na vida, e as famosas, sempre que as pessoas me chamavam, diziam o nome da minha irmã. Oh não, você é outra, Cristiane, não é? E então, normalmente, vinha a seguir, eu sempre confundo seus nomes. Mas isso nunca acontecia com minha irmã. Interessante. Em vez de ficar ofendida com os comentários ou, pelo menos, revidá-los, eu sempre os via como provas para minha já distorcida descrença em mim mesma. Sim, eu não sou tão engraçada como a minha irmã. Sim, eu tenho uma conversa meio chata. Sim, eu sou tímido. Vou ter muita dificuldade de encontrar alguém que me ame do jeito que eu sou. Sim, eu não sou tão corajosa como minha irmã, nem tão forte. Talvez seja melhor ficar aqui, na sombra de todos os outros na minha vida. Meu casamento mudou tudo, mas não imediatamente. Levei anos para me livrar de toda a bagagem que eu tinha guardado durante toda a minha infância. Mas, quando finalmente consegui, meu casamento mudou completamente. Eu me senti atraente pela primeira vez na minha vida. Eu deixei meu cabelo crescer, e ele permanece assim, desde então. Engraçado como a nossa aparência pode estar ligada à forma como nos sentimos por dentro. Qual é o segredo? Você pode estar se perguntando. Fé. Comecei a acreditar em mim mesma sem a necessidade de ver nada. Eu fazia o que Deus colocava no meu coração, sem ao menos me preocupar com quão incapaz ou pequena eu era. E então Ele começou a me usar. Comecei a entender que, quanto menos somos capazes, mais Ele nos usa aí. Por isso, eu aproveitei. Cristiane Cardoso, assim como Cristiane, Viviane hoje é casada e vive com um homem de Deus. É uma mulher realizada, alegre, cheia de sonhos e, o mais importante, como eu, dedica a vida ao Evangelho. Sua deficiência ficou para trás. Faz parte de um passado escuro recordado apenas para entender os significados de tudo o que aconteceu. E o que ocorreu de mais valioso foi a explosão de uma indignação que eu já carregava dentro de mim desde os primeiros anos após meu encontro com Deus. A Igreja Universal nasceu ali, no ato de fé e de coragem, de me dirigir para Deus com a revolta e ousadia. O nascimento de Viviane me despertou de vez. A fé me move, mexe comigo. Ela é pura, sem sentimentalismos, e nasce quando eu paro para pensar. Penso numa promessa de Deus e olho para a minha vida. Porque ela não se cumpriu. Porque era para eu ter uma vida feliz, seguindo as palavras de Jesus, e tenho uma vida completamente arruinada. Porque sou amargo e cheio de agonias. A fé ferve no meu sangue. Mexe com a minha mente, invade minha inteligência, me deixa inquieto e até nervoso. Deus não muda. Deus quer aparecer para mim e para cada um que crê. E isso aconteceu com os heróis da Bíblia. Davi desafiou o gigante. Elias enfrentou os profetas de Baal. Josué derrubou as muralhas. Moisés enfrentou os exércitos de Faraó. Gideão teve a petulância de perguntar onde estava o Deus de seus pais, que simplesmente ouvia falar no passado mas não aparecia na sua vida. Não são descrições mitológicas ou inventadas pela criatividade humana. São reais. A fé me impulsionava. Era hora de dar um checkmate no meu destino.